sou nutricionista, sou consultora em introdução alimentar, tenho 2 meninas, então já passei aí pela introdução alimentar 2 vezes e sei muito bem como a gente precisa de praticidade nesse momento, né? Então hoje meu objetivo é ensinar vocês como preparar essas verduras, como oferecer essa verdura e quando ela deve ser ofertada crua, que é uma dúvida aí da maioria das famílias, né? E o que eu observo? Que às vezes as famílias deixam de oferecer essa verdura na introdução alimentar por não saber como oferecer ou mesmo por não ter tempo de preparar. Porque às vezes são tantas coisas que a gente precisa preparar na hora do almoço, né? Todos os grupinhos alimentares. Então às vezes essa verdura fica um pouco de lado. Então, meu objetivo hoje é ensinar vocês como vocês vão ter mais praticidade no preparo dessas verduras, como que pode fazer um rodízio para não ter tanta variedade em casa, porque senão às vezes a gente acaba desperdiçando. Então, como vocês vão conseguir aí uma forma mais prática para ter essas verduras sempre em casa, né? E quando que ela deve ser iniciada. Então, gente, o bebezinho que vai começar a introdução alimentar com 6 meses, quando ele começar o almoço, ele já deve começar a receber essa verdura. Então, por quê? Por que a gente deve oferecer essa verdura para o nosso bebê com 6 meses? Por 2 motivos. Porque a verdura ela é muito rica em nutrientes. Então, ela é rica, as verduras verdes escuras são ricas em vitamina A, ferro, vitamina C e outras vitaminas, minerais. Então, ela precisa ser ofertada, né? Nosso bebê ele começa a ter uma necessidade maior de micronutrientes após os 6 meses. E também porque ela é rica em fibras. E o que acontece aí na introdução alimentar com boa parte dos bebês? Eles podem ficar constipados. Por quê? Porque o intestino dele está recebendo um alimento novo, então é comum, às vezes, o bebê ficar constipado na introdução alimentar. Então, como a verdura ela tem muita fibra, ela é uma ótima aliada aí do bebezinho na introdução alimentar, para ajudar a regular o intestino dele, tá bom? E o segundo motivo, vamos pensar aqui. Quando os bebês fazem 1 ano, eles ficam escolhendo mais os alimentos, eles já sabem o que eles gostam de comer. Se a gente deixar de oferecer essa verdura para o nosso bebê com 6 meses e vai oferecer só com 1 ano de idade, a chance dele recusar essa verdura é muito maior. Por quê? Porque ele já escolhe os alimentos que ele gosta de comer. E se ele só teve contato com esse alimento após 1 ano de idade, com a folha, então pode ser que ele estranhe esse alimento, porque a verdura, principalmente a folhosa, né, ela é um dos alimentos que as crianças maiores, inclusive, têm mais dificuldade em consumir. Então a gente precisa apresentar essa verdura o quanto antes, com 6 meses, para esse bebê já começar a visualizar esse alimento, ele se acostumar com a cor do alimento e para que com 1 ano de idade, quando ele começar a ter mais dificuldade, querer escolher os alimentos, ele já está habituado com essa verdura, tá? Então vamos lá, como que nós vamos oferecer essa verdura? O bebê de 6 meses, ele ainda não tem a capacidade de pegar uma folha crua, mastigar e saber lidar com aquela verdura crua na boca. Então, para um bebê entre 6 a 8 meses, o indicado é que essa verdura seja cozida, refogada, pode ser colocado no meio das preparações. Com 9 meses, esse bebezinho ele já tem uma capacidade mastigatória muito melhor. Se foi feito um trabalho bom com esse bebê entre 6 e 8 meses, se ele já foi acostumado a mastigar os alimentos, por exemplo, se ele não foi ofertado para ele apenas sopa batida, então é um bebê que está comendo já os alimentos menos amassados. Com 9 meses ele já está recebendo os alimentos ali na consistência da família, então a capacidade de mastigação dele é muito melhor. E ele já tem a capacidade de comer essas verduras cruas. Então, com 9 meses é uma fase que já pode ser ofertada verdura crua e é um desafio aí para esse bebê, né? É uma fase muito importante a partir dos 9 meses para ele receber texturas novas, coisas novas, porque ele já está com muito mais habilidade. Então vamos lá, o bebezinho de 6 meses que está iniciando até 8 meses, igual eu falei, não é crua, é apenas refogada, cozida.
Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Por exemplo, aqui é um arroz branco com uma couve refogada. Então a gente pode utilizar essa verdura tanto sozinha quanto no meio das preparações. Então você pode refogar uma couve, incluir uma sobrinha de arroz branco ou fazer com o próprio arroz mesmo no dia. Você pode fazer um ovo e incluir uma verdura. Você pode fazer um macarrão e incluir uma verdura. Você pode fazer uma carne de panela. Qualquer preparação que você for fazer, você pode incluir uma verdura. Então isso é uma forma muito prática de oferecer ela na introdução alimentar, tá bom? Então você pode oferecer ela tanto na preparação quanto ela sozinha. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é o repolho. Por exemplo, eu fiz um repolho refogado. Então você vai refogar esse repolho com alho, com cebola, com o que você quiser. E você pode oferecer ele picado para esse bebezinho também que está iniciando com 6 meses. Então aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês verem. Tanto o repolho refogado, quanto uma couve no meio do arroz. Então são 2 formas de oferecer essa verdura. Aqui eu trouxe para vocês verem uma carne moída com brócolis. Então é uma outra forma, né, que eu falei, de incluir essa verdura aí no meio das preparações. Então esse brócolis também ao mesmo tempo você pode ofertar ele assim, num buquezinho, né? Então você pode cozinhar ele no vapor e oferecer como um buquezinho. A couve-flor também é um tipo de verdura. Então nós temos as verduras folhosas, que é alface, rúcula, agrião, couve, almeirão, né? Tem uma variedade aí, repolho, e nós também temos as verduras com flores, que é o brócolis e a couve-flor. Então vocês podem variar aí, oferecer folhosas, oferecer essas com flores, tá? E aí vocês podem optar, se vocês tiverem a disponibilidade de ofertar em pedaço, tiverem segurança, também pode oferecer os buquezinhos para esse bebê pegar com a mão e também já ter esse trabalho de ter exercitar a autonomia dele, né, de trabalhar a mastigação. Então, gente, vocês podem variar aí. E o que é legal de vocês fazerem com as verduras? Geralmente, as verduras elas estragam muito rápido, né? Se a gente compra muita coisa aí no mercado, se às vezes não faz um planejamento correto, às vezes a gente acaba perdendo aquela couve no gavetão, perdendo ali um almeirão. Então, o ideal é fazer um cardápio da semana. Vocês não precisam ofertar uma variedade enorme de verdura aí ao longo da semana. Essa variedade que o bebê precisa, ele tem que receber aí ao longo de toda a introdução alimentar dele. Não faz sentido, às vezes, você comprar mais de 5 tipos de verdura durante a semana e acabar perdendo essas verduras. Então, vocês podem usar aí em torno de 3 variedades por semana e vocês vão variando a forma de preparar. Então, por exemplo, você comprou uma cabeça de repolho, né? O repolho ele é grande, é difícil achar um repolho pequeno. Então, vai variando. Um dia você faz o repolho igual eu mostrei. Faz um repolho aqui refogado. Outro dia você vai fazer uma carne moída, acrescenta um repolho. E aí você vai utilizando essas verduras no meio das preparações e variando. Na próxima semana, você pode comprar verduras diferentes que talvez você não colocou nessa semana. Então aí seu bebê vai recebendo variedade e ao mesmo tempo você não precisa desperdiçar alimento. Então a gente tem que pensar nisso também. E uma outra dica legal que eu tenho para vocês, que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu faço sempre aqui em casa, tá, gente? Então na minha casa eu sempre tenho couve congelada. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês e tenho repolho. E o que acontece com a verdura congelada? Nem tudo dá para congelar, tá? Por exemplo, uma verdura que você vai consumir crua, você não pode congelar, porque ela não fica boa. Mas uma verdura que você depois vai utilizar ela cozida, ela pode sim ser congelada. Então, por isso que eu mostrei o repolho. O repolho e a couve, se você for consumir esse repolho cru depois, ele não vai ficar com uma consistência muito boa. Mas você pode utilizar ele para um refogado e vai ficar ótimo. Então, por exemplo, se você vai comprar uma couve, você sempre compra um maço de couve na sua casa. Compra 2, um maço você congela. E naquele dia que você está corrida, que às vezes não deu tempo de você preparar a comida do bebê,
você tem ali de fácil acesso. Então, como que você vai utilizar essa couve ou esse repolho que está congelado? Você vai só abrir o saquinho, né? Então, você tira ali uma porçãozinha, ele sai, ó, ele desprende facilmente e você tira ali e já adiciona na comida ali quente, não precisa nem descongelar ele antes, você tira só a porçãozinha que você precisa ali para o seu bebê. E como que você vai congelar ele? Você pode simplesmente só lavar a folha e picar, tá? O ideal, se vocês conseguirem, é, por exemplo, você pegar a folha depois de lavada, você secar ela. Como que você vai secar? Ou você compra um pano de prato específico para isso, tá? Não utiliza para as outras coisas. Ou você pega um papel toalha, você pode abrir o papel toalha, você coloca as folhas de couve inteira e seca ela com papel toalha. E aí depois você pica. É melhor fazer esse processo porque às vezes a água que fica ali na couve, então quando você vai congelar, às vezes forma mais cristais de gelo. Então você congelar ela sequinha, pode ser que ela forme menos cristais, tá? Então é isso, gente, lavar a folha, picar, né? Lavar, secar, picar e depois coloca direto no saquinho, tá? Então olha aqui, eu faço aqui em casa eu sempre tenho, quando eu compro verdura, a primeira coisa quando eu chego do mercado é já congelar uma parte. E aí você vai utilizando, né? Lógico, a gente tem que dar preferência para os alimentos sempre feito na hora. Então, você oferecer para o seu bebê uma couve refogada na hora, sem estar congelada, lógico que é melhor. Mas nem sempre é possível, né? Nem todas as famílias conseguem aí, todos os dias, fazer aquela comidinha feita na hora. Então, você pode fazer ter essa opção de congelados para aquele dia que você não vai conseguir fazer a comida na hora. Às vezes um fim de semana que você vai sair, né? Então essa é uma estratégia boa. E o dia que você tiver mais tempo disponível em casa, você não utiliza congelados, você faz a comida feita na hora mesmo, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês uma outra opção que eu passo para meus pacientes, que são as forminhas. Tem também específica, eles hoje já tem no mercado para vender, nessas lojas, principalmente de importados para bebê, forminhas específicas para congelar alimentos do bebê. Essa aqui que eu tenho não é específica, é uma forminha de gelo de silicone. Vocês também podem utilizar, picar as verduras aqui e depois formou o cubinho de gelo, vocês adicionam aí nos saquinhos e armazenam, tá? Esses saquinhos são fáceis de encontrar nos mercados, nem todos têm, mas dá uma procurada aí na cidade de vocês. É saquinho específico para congelar alimento. Então eles ajudam muito aí no dia a dia. Então vamos relembrar, né? O bebê com 6 meses não deve comer verdura crua, porque ele ainda não tem a capacidade de lidar com aquela verdura crua na boca. Então vocês podem iniciar aí com essas verduras refogadas, cozidas, né, no meio das preparações, igual eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, se você tem uma sobra de arroz aí na geladeira do bebê, sobrou aí do dia anterior e você quer dar uma renovada, você tem a couve congelada, igual eu mostrei, você pode só tirar do freezer um punhadinho de couve, refogá-la na panela, adicionar arroz, você já tem um arroz diferenciado e você está oferecendo uma porção de verdura para o seu bebê. Então isso que é legal, sabe? Você ter essas coisas congeladas ajuda a variar também o seu cardápio e o seu bebê não deixa de comer a verdura. E o bebê que já tem 9 meses, a gente pode continuar oferecendo refogado, tudo isso que eu falei, meias preparações, mas também a gente já pode lançar um desafio para o nosso bebê que já tem a capacidade de mastigar melhor. Então, as folhas tipo alface, rúcula, já podem começar a ser apresentadas. Não que ele já vá comer, mas ele já começa a se familiarizar com ela ali no prato. Então, isso é muito legal, porque ele percebe tudo que tem no pratinho dele. Então, ele já começa a se acostumar com a cor daquele alimento, ele já começa a se acostumar com a presença daquele alimento no prato dele. Mesmo que o seu bebê não coma, gente, mesmo que ele só brinque com a folha, que ele pega, né? Que ele fica analisando aquela folha. Não deixe de colocar, é importante essa familiarização com ele. Com o tempo, ele vai acostumando com essa folha ali no pratinho e daqui a pouco ele já está ali comendo, experimentando essa folha. E aí também uma outra opção para os bebês
a partir de 9 meses, é você oferecer a verdura crua picada. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma alface. Você pode também picar a rúcula, picar um agrião e aí já oferecendo essa verdura crua. Tanto os legumes também, você já pode picar bem assim pequenininho uma cenoura ralada, uma beterraba e aí ele já vai acostumando com essa consistência diferente aí, porque às vezes o que o bebê estranha é a consistência, né? Então uma criança acima de 1 ano, igual eu falei no início da live, se ela nunca viu uma verdura verde no prato, se ela nunca viu essa folhinha no prato dela, com 1 ano de idade, eles tendem a recusar mais os alimentos, a escolher o que eles querem comer. Então, a chance desse bebê de 1 ano que nunca viu uma verdura recusar é grande. Então, por isso, quanto antes começar a colocar essas verduras para ele familiarizar, é muito importante. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, do congelamento. Então, vocês podem, as verduras tipo folha, tipo couve, repolho, espinafre, vocês podem picar, pôr no saquinho e congelar. Vocês não vão poder congelar alface, rúcula, agrião, porque geralmente são verduras que a gente consome como cruas. E as verduras que são congeladas, elas não ficam boas depois para serem consumidas cruas. Então você vai congelar apenas as verduras que você vai consumir cozida. E o brócolis, né? Muitas pessoas me perguntam do branqueamento. Então, eu não vejo muita necessidade em fazer o branqueamento nas verduras folhosas, tipo couve, repolho e espinafre. O brócolis é interessante vocês fazerem um branqueamento. O que consiste nesse branqueamento? O branqueamento ele faz com que a verdura ela fique numa consistência melhor. E o brócolis, por exemplo, se você for oferecer ele em tipo buquezinho para o seu bebê, né? Igual eu mostrei aqui, você congelar ele, seria interessante você fazer o branqueamento para ele ficar numa consistência melhor. Então, como que é esse branqueamento? O que seria isso? Vocês vão colocar esse brócolis para cozinhar. A melhor forma, tá, gente, para fazer o branqueamento é você cozinhar no vapor. Então, você corta o brócolis em buquês pequenos e aí você coloca, tampa a panela, né? Coloca lá água embaixo e aí você cozinha esse brócolis. Tá? E aí ele não vai ficar muito cozido para ser congelado, ele vai ficar durinho mesmo, porque depois ele vai ser descongelado, vai passar pelo processo novamente de cocção. Então se você deixar ele muito mole, ele depois vai ficar desmanchar, né? O brócolis ele desmancha rápido, né? Então tanto o brócolis como a couve-flor, você cozinha ele para congelar pouco, tá? Ele tem que ficar levemente cozido. Assim que você perceber que ele está levemente cozido, você retira ele. Você vai pegar uma bacia mesmo da cozinha, vai colocar água e gelo, tá? Vai deixar bem gelado mesmo, coloca uma forminha de gelo aí. Você vai tirar esse brócolis, vai mergulhar nessa bacia com gelo e vai deixar uns minutos ali. Assim que esse brócolis estiver bem gelado, você pode tirar, né? Secar ele, tá? Tentar tirar o máximo de água possível, escorrer ele e aí você vai colocar nos saquinhos para congelar, tá bom? Vou dar uma opção aqui para vocês também. Hoje nós temos no mercado alguns legumes vendidos congelados, legumes não, umas verduras. Então existe brócolis congelado, tá? Se vocês forem principalmente em atacadista ou nesses mercados que tem uma variedade maior de congelado, você consegue encontrar até tipo em quilo. É muito utilizado em restaurante, eles vendem esses alimentos congelados. Existe espinafre, também. É importante sempre olhar, gente, a lista de ingredientes desse congelado. Então, por exemplo, um brócolis ali que está congelado, você vai lá atrás na embalagem dele e olha a lista de ingredientes. Se tiver só apenas brócolis, ótimo, você pode utilizar, tá? O espinafre também. Então, eles fazem esse processo na indústria de congelar o alimento e muitas pessoas compram porque facilita, tá? É lógico que se você fizer em casa é muito melhor, mas se você, às vezes é uma semana que você não vai ter tempo, não tem problema em você comprar às vezes um legume congelado, uma verdura congelada, desde que só tenha eles na composição, tá? Então, essa é uma opção que eu dou para minhas pacientes que ajudam muito, que às vezes elas não estão com tempo de fazer todo esse processo. Então, por exemplo, você tem os cubinhos de espinafre lá congelado que você comprou no mercado.
você tá corrida ali, você tira um cubinho de espinafre e utiliza ali na comidinha do bebê, então você não deixa de oferecer, tá? E uma coisa que sempre me perguntam, mas não tem problema em congelar a comida do bebê, não perde nutriente? Então, gente, todo preparo que a gente faz com os alimentos perde um pouco nutriente. Quanto mais processo esse alimento passa, mais nutriente ele perde. Só que se esse alimento ficar lá muito tempo também na nossa fruteira e não for utilizado, a gente também perde. Ele vai perdendo nutriente quanto mais velho esse alimento for ficando. E a gente também tem que analisar essa questão dos benefícios, né? Então, por exemplo, a gente deixar de oferecer um alimento congelado por achar que ele perde nutriente, ao mesmo tempo a gente não conseguir ofertar para o nosso bebê porque a gente não conseguiu preparar. Então, igual eu falei para vocês, se vocês conseguirem no dia a dia ofertar comida caseira feita na hora, muito melhor, é a melhor opção. Mas você ter alguma coisa congelada, você não vai deixar faltar nenhum grupo alimentar no prato do seu bebê. E aí a gente tem que pensar também nas realidades, diferentes realidades, né? Tem bebês que vão para a creche com 5, 6 meses e aí a mãe, né, que geralmente é a mãe que fica mais sobrecarregada. Então, às vezes a mãe retorna ao trabalho e tem que lidar com o preparo da comida dessa criança e ela às vezes chega em casa no final do dia e aí ela precisa preparar a comida do bebê. Então, ela pode tirar um dia, a mãe, o pai ali, fim de semana, se ajudarem, se organizarem, né? E ter algumas coisas congeladas para que esse preparo aí ao longo da semana, às vezes de arrumar a marmitinha do bebê para a escolinha, seja mais organizada, sabe? Não fica toda... Porque se toda vez você tiver que começar do zero, sabe? Começar a preparar todos os grupos alimentares, isso às vezes torna esse processo muito cansativo, gente. E o objetivo aí da introdução alimentar não é fazer com que esse momento seja estressante, né? Principalmente para a mãe, que às vezes fica encarregada da comida do bebê. Então tem que ser um momento tranquilo, um momento prático. Então por isso que eu sempre coloco dicas aqui no meu Instagram práticas, porque eu sei, eu já passei pela introdução alimentar das minhas filhas e sei que às vezes nem tudo a gente consegue seguir. Então a gente tem que ver o que se aplica à nossa realidade, tentar encontrar uma maneira para tornar esses preparos mais práticos e não virar um momento estressante, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Deixa eu ver o que mais. Vou só dar uma relembrada, né? Da questão das verduras, né? Então, como eu falei, eu não vejo necessidade de fazer branqueamento nas verduras folhosas. Eu mesma aqui na minha casa não faço. Mas se vocês quiserem fazer, tudo bem. Pode ser que fique uma consistência melhor, por exemplo, uma couve, um repolho. Mas como vocês vão incluir essa couve, esse repolho em refogados, a consistência vai ficar praticamente a mesma. Então, tem alguns alimentos, por exemplo, alguns tipos de legumes que tem que fazer o branqueamento, senão não fica bom. Mas como eu tento sempre dar dicas mais práticas, então, como eu falei, a folha pode ser que você não precise fazer o branqueamento. Então, isso já facilita aí para vocês congelarem. Porque às vezes as pessoas deixam de congelar por não conseguir fazer o branqueamento. Então, vamos relembrar. Couve, repolho, espinafre, vocês não precisam fazer o branqueamento. Vocês só picam e congelam. Utiliza elas em refogados e cozidos. O brócolis, né, a couve-flor, é necessário sim fazer o branqueamento, senão ele não fica numa consistência boa, se você só cozinhar e congelar. Tá? Então você pode fazer o branqueamento, que é muito fácil também, né? É só você cozinhar ali, não cozinhar muito, deixar ele mais durinho, e aí mergulhar na bacia com gelo e aí colocar nos saquinhos. Então vamos pensar aqui, se você compra um maço de couve extra, você já congela. Você compra um repolho, congela. Você compra um brócolis ou uma couve-flor ali e congela, você já tem 3 tipos de verdura para te ajudar durante a semana. Então, gente, você pode, utilizando elas, né, essas congeladas, ou você também pode comprar uma verdura fresca no dia e fazer, aí no outro dia que você está com menos tempo, você utiliza essa congelada. Então, tudo isso facilita muito. E aí você não deixa de ter a verdura. E aproveitando para falar dessas bases aí congeladas que eu sempre falo. Então, você tem uma leguminosa congelada, por exemplo, um feijão, uma lentilha. Você tem pelo menos uns 2 tipos de verdura congelada.
Às vezes você tem uma carne ali preparada também congelada. Então, se você não tem tempo muito durante a semana ou não se programou, você só retira os grupinhos alimentares, faz alguma coisinha ali na hora rapidinho e você consegue fornecer uma refeição completa para o seu bebê, mesmo sem tempo durante a semana. Então, por isso que é importante vocês planejarem, né? Vocês terem esses congelados e planejar ao longo da semana. E quanto tempo que eu indico que essas verduras fiquem congeladas? Então, elas podem ficar por mais de um mês congelada. Mas assim, eu sempre falo pra gente ter um bom senso, né? Ninguém gosta de comer comida que tá muito tempo no freezer. E o nosso bebê também, né? Então, vai congelar, congela ali para um mês no máximo, sabe? Não faz uma variedade muito grande, excesso de coisas congeladas, porque eles comem pouco. Então, às vezes acaba que junta muita coisa no freezer, tá? Então, não esqueçam, sempre quando congelar, tá? Então, aqui, ó, aqui utilizei aqui na minha casa. Eu fiz a couve, eu congelei ela até aqui, tá? Vocês podem encher mais o saquinho, porque eu já utilizei. Lembrar, gente, coloca a data, tá? Então, coloca a data nesse saquinho para vocês lembrarem. E aí, quando você colocar a verdura no saquinho, vocês vão apertando, apertando e fechar bem para evitar que fique com ar nesse saco. Então, deixa ela assim, com bem pouco ar. E aí, na hora, só abrir, tirar a porçãozinha, que ela se desprende fácil, e você utiliza na comida, no refogado, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir enviando que eu já vou finalizar e eu já respondo a pergunta de vocês. Vou responder uma coisa que me perguntaram aqui. Se o bebê pode comer repolho roxo? Pode sim, tá? O bebê pode comer repolho roxo, repolho verde, ele pode comer todas as verduras, tá? Não tem restrição. Uma mãe me perguntou, eu tenho que dar almeirão? Fico com dó porque acho ruim. O almeirão, ele é mais amargo. Mas assim, vamos pensar que esse bebezinho, ele não conhece os sabores ainda, né? Então, talvez pra gente, que não foi acostumado na infância a comer uma verdura amarga, talvez a gente tenha dificuldade. Mas um bebezinho que tem um paladar que ele tá conhecendo ali, ele talvez goste do amargo. Então, a gente não pode deixar de oferecer para o nosso bebê um alimento porque a gente não gosta. Pode ser que ele goste. E vamos pensar assim, comer verdura amarga, às vezes não é fácil, né? Para quem nunca comeu. Então, se a gente for resolver apresentar um almeirão para o nosso filho só após 1 ano de idade ou 2 anos de idade, a chance dele comer talvez seja muito menor, porque ele nunca teve contato com esse sabor. Então, até 12 meses, gente, é uma janela aí de oportunidades que vocês têm que oferecer sabores variados. Então, é necessário sim oferecer de tudo para que esse bebê entre em contato com os diversos sabores. Então, amargo, azedo, né? Então, não deixem de oferecer verduras amargas, mesmo que vocês não gostem, tá? É a fase que ele está conhecendo e ele precisa ter contato com essas verduras também, tá bom? Então, eu vou fazer um resuminho aqui antes de encerrar. Tá? Então, o bebezinho que vai iniciar a introdução alimentar, ele vai consumir essas verduras desde das primeiras refeições, tá, gente? Do almoço com 6 meses, ele tem que receber essas verduras, por causa dos nutrientes que elas possuem e para fazer essa familiarização. Então, vocês vão oferecer nos cozidos, no meio das preparações. Então, aqui tem uma carne moída com brócolis, ou vai oferecer essa verdura separada, tipo um buquezinho de brócolis, ou ele mesmo refogado, sem estar misturado. Então, aqui também tem um outro exemplo que eu fiz para vocês, um repolho refogado. Então, é uma forma de oferecer essa verdura. Então, não deixem de oferecer, tá? Defina aí pelo menos umas 3 tipos de verdura por semana e vai fazendo, intercalando, vai mudando a forma de oferecer. Então, aqui uma outra opção, oferecer no meio do arroz, colocar um espinafre, colocar uma couve. Então, é uma opção legal também de adicionar aí a verdura na introdução alimentar. Quando esse bebezinho fizer 9 meses, ele já pode começar a receber essas verduras picadas ou essas verduras inteiras para ele se familiarizar com essas folhas, tá? Então, é bem importante isso, para ele ter um desafio novo, ele já tem uma capacidade de mastigar melhor. Então é isso, gente. E aí não esquecer de congelar essas verduras para ter aí na casa de vocês, tendo sempre disponível no freezer, né? Então, como eu mostrei para vocês,
uma couve picada congelada, um repolho, né? Quantas pessoas às vezes perdem, por exemplo, um repolho na geladeira porque ele é muito grande, não dá conta de preparar. Então, ter esse repolho lá no freezer e adicionar ele nas preparações. Você já vai estar garantindo aí que seu bebê consuma pelo menos uma porçãozinha de verdura nas refeições, tá? E lembrar que também tem as opções desses utensílios de silicone, que podem ser um grande aliado aí para congelar pequenas porções. E aí vocês vão adicionando aqui nos saquinhos, colocar a data e aí tá tudo organizado para a semana, tá bom, gente? Eu acho que eu já falei tudo. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui para vocês. Ah, uma coisa que é bem importante, que eu esqueci de falar. Como eu falei, o importante é cozinhar esse alimento no vapor, porque ele perde menos nutriente. Mas se a família não tiver o suporte a vapor, que é esse aqui, tá? Esse é apenas um tipo, existem vários tipos de suporte a vapor. Vocês podem cozinhar na água, mas cuidar com a quantidade de água. Então, por exemplo, se vai pôr ali um brócolis, por exemplo, vocês vão colocar o brócolis, primeiro vai ferver a água, tá? Vai colocar pouca água. Ferve a água, agora que essa água ferver, você adiciona um brócolis, tampa, abaixa o fogo, tampa, deixa ela semi-tampada e assim, o brócolis está aqui, vocês adicionam água aqui. Não deixa aquela água ali, às vezes, muito tempo, tá? Porque pensa assim, quanto mais água tiver e mais tempo cozinhar, mais nutriente perde. Então, o ideal é que fique menos tempo e com menos água. Tanto que vocês observam o que acontece quando a gente cozinha uma verdura, por exemplo, um brócolis, a água fica verde, né? Perde muita coisa ali na água a hora que está cozinhando. Então, se vocês não tiverem a panela no vapor, vocês utilizam essa água aí do cozimento do brócolis, também pode utilizá-la para preparar um arroz. Não desperdiçar essa água aí do cozimento dos vegetais, tá? Você pode aproveitar ela, por exemplo, você vai esquentar o feijão que está na geladeira, utiliza essa água que cozinhou o brócolis, utiliza para esquentar o feijão. Então, você não perde ali, tá? Então, se vocês conseguirem investir num suporte a vapor, vale muito a pena, porque assim, você vai cozinhar uma comida, você põe o suporte em cima e você ao mesmo tempo consegue cozinhar vegetais ali. Então, ajuda muito, sabe? Reduz aí o preparo, reduz panela, né? Então, é só você encaixar ali e com o próprio vapor do cozimento de outro alimento, você já cozinha os legumes, cozinha as verduras, tá, gente? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva no meu perfil, tá? Vou fazer mais lives toda semana com dicas práticas. E qualquer dúvida que tenha ficado, vocês escrevam lá, eu vou responder para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Até a próxima!